Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 18/2020. Altera a lei número 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e das outras providências. Autoria: vereadores Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. O original. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, membros da mesa. Boa noite aos vereadores, boa noite aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. O projeto de lei que ora estamos apreciando é o projeto de autoria da mesa diretora e estamos também diante de um substitutivo. A mesa outrora, junto com a vereadora Sônia Patas da Amizade, eu e a vereadora Sônia, protocolizamos este projeto que o artigo 1º diz: na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí, disposta na Lei nº 5.930, de 13 de abril de 2015, fica reduzida a lotação do cargo de assessor político, cujo item 44 do artigo 8º passa a ter a seguinte redação: item 44, cargo assessor político, lotação 26, símbolo CCA, vencimento R$ 2.784,67. Parágrafo único. No anexo 2º do organograma que integra a Lei nº 5.930, de 13 de abril de 2015, fica alterado o item assessoria política, constante da estrutura dos gabinetes, nos seguintes termos: assessoria política, assessor político, 2 comissionados por gabinete, 26 no total, assessoramento. O artigo 2º, ficam revogados os parágrafos 3º e 4º, ambos do artigo 20 da Lei nº 5.930, de 13 de abril de 2015. Senhores vereadores, a presente propositura objetiva alterar a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí, instituída pela Lei nº 5.930, de 13 de abril de 2015, e modificações introduzidas posteriormente. A alteração ora proposta se traduz na redução da lotação do cargo de assessor político da Câmara Municipal, em um montante de 13 cargos, sendo certo que tal medida implicará em manifesta economia aos cofres públicos, conforme se constata nos documentos que instruem a propositura. Igualmente, com a aprovação desta propositura, estar-se-á atendendo também às reiteradas determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual, desde 2011, vem realizando apontamentos recomendando tal providência. Vale dizer que em 2018, a mesa diretora na época, composta pelos ilustres vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia, já havia proposto medida semelhante. No entanto, ante o encerramento do biênio 2017-2018, a mesa diretora foi alterada e os autores originais, em respeito à nova composição do biênio 2019-2020, optaram por retirar a proposta inicial de tramitação, permitindo a implementação da medida pelos atuais gestores. Contudo, ante a retirada da propositura pelos então autores,
À vista da renovação da mesa diretora, que hoje possui outros membros, de rigor que as recomendações da Corte de Contas sejam atendidas pelos legitimados para tanto, sem prejuízo, visando solucionar aspectos de ordem prática e também objetivando a adequação constitucional sobre a matéria, promovemos a revogação dos dispositivos que atualmente prevêem a substituição automática nos cargos efetivos de confiança. Diante do exposto, esperamos contar com a compreensão, o apoio e a aprovação dos ilustres membros dessa Casa Legislativa neste projeto em tela e com antecipados agradecimentos pela atenção dispensada, subscrevemos. Nós hoje nos reunimos com todos os vereadores para discutirmos e abrirmos para que todos apresentassem suas considerações com respeito a esse projeto e depois de um debate, depois de uma conversa, nós então resolvemos apresentar um substitutivo que prevê que, por conta deste período de pandemia, este período dessa doença que alastra toda a humanidade, o Covid-19, nós estamos propondo neste projeto que esta lei entre em vigor, produzindo efeitos quanto ao artigo 1º, somente a partir de 15 de dezembro de 2020. Acredito que todos os vereadores tenham aí em seus assessores pessoas de bem, pessoas de família, pais de famílias, mães de família, que necessitam do seu salário. Então, conversando com todos, decidimos tomar esta decisão. Neste momento, mantermos os assessores até o final deste ano, até o dia 15 de dezembro de 2020. Solicito, então, aos vereadores que possam pensar aí as suas decisões com respeito ao substitutivo desse projeto. Obrigado. Vale original. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só por questão de ordem, eu oficializei Vossa Senhoria sobre o número do ofício 39/2020, no dia 27 de abril de 2020, pedindo explicação por que não atendeu o regimento, arquivando o projeto anterior, número 61 de 2018, com o mesmo teor. E por que a mesa não fez só as atualizações pertinentes ao projeto? Então, eu gostaria de explicação, porque até a presente data eu não recebi. Eu fiz isso oficialmente no ofício 39 de 2020. Então, em atendimento ao ofício da vereadora Lucimar, estávamos em mãos para apresentar a resposta à Vossa Senhoria, mas eu vou estar lendo aqui para que todos possam tomar conhecimento aí das dúvidas e dos questionamentos da vereadora Lucimar Ponciano. Então, por questão de ordem, para o pessoal entender o teor do ofício, eu gostaria que o senhor lesse o ofício também, daí depois a resposta. Ok.
Ofício número 39/2020, excelentíssimo senhor presidente, Abner de Madureira, Câmara Municipal de Jacareí, referente a pedido de explicações. Prezado, considerando que o artigo 1º da resolução número 642, de 29 de setembro de 2005, em seu parágrafo único, preceitua que a legislatura desta Câmara Municipal terá a duração de 4 anos, considerando que o artigo 9º da resolução número 642, de 29 de setembro de 2005, dita que a mesa diretora da Câmara Municipal de Jacareí é composta por 3 vereadores, sendo a ela, privativamente, caberá propor projeto de lei que criem ou extingam cargos dos servidores dessa Casa de Leis e fixem os respectivos vencimentos. Considerando que o projeto de lei de número 61, de 25 de outubro de 2018, tratou de matéria privativa da mesa diretora, recebendo a assinatura de todos os membros da mesa, composta à época por Vossa Excelência, pela vereadora Lucimar Ponciano e pela vereadora Márcia Santos, considerando que o artigo 89 da resolução de número 642, de 29 de setembro de 2005, considera autor da proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, admitindo-se a coautoria, considerando que o artigo 22, letra B, da resolução número 642, de 29 de setembro de 2005, determina que cabe ao presidente da Câmara Municipal de Jacareí somente proceder ao arquivamento de proposituras a requerimento escrito de seu autor ou autores, considerando que não houve pedido de arquivamento do projeto de lei número 61/2018 por seus autores, considerando que o princípio da tese da teoria do órgão, conforme definição do Supremo Tribunal Federal, é aquela segundo a qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, a pessoa jurídica para a qual trabalha e não a sua pessoa, sendo utilizado na jurisprudência brasileira para negativa de ajuizamento de ação de indenização pelo particular diretamente contra o agente público causador do dano, não se adequando ao caso subexame. Considerando que o artigo 110 da resolução de número 642, de 29 de setembro de 2005, estipula em inteligência que a retirada de assinatura de projetos que exigem quórum especial para sua apresentação não invalidam a autoria e a tramitação da propositura que foi regularmente protocolada, considerando que o artigo 135 da resolução de número 642, de 29 de setembro de 2005, dita que os casos que não possuam orquestração adequada do regimento interno desta Casa devem ser levados a plenário para decisão colegiada, considerando que o artigo 111 da resolução de número 642, de 29 de setembro de 2005, indica que serão arquivadas automaticamente, no início da legislatura, somente as proposições não apresentadas na legislação anterior, considerando que o projeto de lei número 61/2018 se encontra regularmente protocolado desde o ano 2018, estando devidamente instruído e apto a ser levado a plenário, considerando que a apresentação de nova proposição com os mesmos objetivos não possui razão lógica e prática, demandando mais tempo e recursos dessa Casa Legislativa, se requer a Vossa Excelência explicações sobre a motivação do requerimento de arquivamento do projeto de lei número 61, de 25 de outubro de 2018, uma vez que não ocorreu o pedido dessa providência expressamente pelos coautores abaixo firmados. Outro sim, para os efeitos de contracautela, que seja esse expediente e sua resposta distribuído para a ciência a todos os vereadores dessa Câmara Municipal e faça parte integrante do procedimento do projeto de lei comentado. Assinados, vereadora Lucimar Ponciano e vereadora doutora Márcia Santos. Excelentíssima senhora vereadora, em atenção ao teor do ofício supramencionado, embora a medida questionada tenha sido adotada pela mesa diretora e acolhida pela vice-presidência e não isoladamente pelo presidente, tenho a esclarecer sempre respeitosamente o que se segue. O novo projeto apresentado não é idêntico ao anterior, que foi arquivado. Além da redução da lotação do cargo de assessor, o novo projeto de lei também traz
a pretensão de modificação do regramento sobre a substituição dos diretores em caso de ausência, conforme artigo 2º do projeto, o que constou expressamente da justificativa que o acompanha. Por último, conforme constou expressamente do pedido de arquivamento do projeto anterior, o autor, tanto do antigo quanto do novo projeto de lei, é a mesa diretora, não os vereadores individualmente considerados. Sendo assim, a pedido da mesa diretora, autora dos dois projetos, PLL 61/2018, foi arquivada pela vice-presidência em estrita observância aos preceitos estabelecidos pelo regimento interno. A teoria do órgão, firmada pela doutrina administrativa, consiste no entendimento de que a atuação do agente público, o vereador, deve ser imputada ao órgão que ele representa naquele momento, a mesa diretora, exatamente como no caso em questão. No mais, permanecemos à inteira disposição para sanar quaisquer dúvidas que eventualmente possam surgir e, por fim, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Abner de Madureira, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Também comunicar à vereadora Lucimar que o projeto da mesa anterior está apensado ao projeto atual, para que todos tenham conhecimento que o projeto consiste também em extinguir os 13 cargos de assessoria, mas também acrescenta aí, como disse na resposta, mais um fator que é a questão da substituição dos cargos de diretoria. O projeto continua em discussão. Ilustríssimo presidente Abner Madureira, nobre mesa, nobres vereadores, assessores aqui presentes. Eu gostaria de deixar bem claro, primeiramente, que esse ofício 39 foi um protesto, porque eu acho que nós deveríamos ter consultados como autoras anterior, e o objetivo é o mesmo, atender as pontuações do Tribunal de Contas. Mas eu queria deixar bem claro que nós, vereadores, nós temos muito que agradecer cada assessor político de gabinete, por conta que o assessor, ele é o braço direito dos vereadores. Por muitas vezes, ele é o cartão de visita de cada gabinete. É ele quem atende o cidadão que vem até a Câmara Municipal, é ele que primeiro chega nos pedidos e reivindicações da comunidade, sempre atento. O assessor, ele não tem função definida, ele não é só motorista, ele não é só secretário, ele é o braço direito do vereador. Então, assim, aqui também fica meu protesto na forma que expressou hoje a comunicação desta casa, onde colocou que haverá uma economia na demissão de 13 assessores, desconsiderando o importante servidor da Câmara Municipal e, mais uma vez, o braço direito do vereador. Eu, enquanto vereadora, eu falo muito isso. Política, para mim, é uma coisa muito séria. Eu sou muito responsável no que faço, e todos os meus assessores, eles têm a obrigação de conhecer o que é política pública, saber o diretor de cada departamento, para saber fazer as reivindicações. Então, o assessor, ele ainda tem que aturar uma vereadora com essa personalidade que eu tenho.
por mais que passou vários assessores no meu gabinete, trabalhando comigo, todos sabem, e eu não escondo isso. Quando eu vou chamar um assessor para compor meu gabinete, uma das coisas que eu falo eu não misturo pessoalidade, eu gosto que conheçam política pública, e é um desafio trabalhar comigo. Eu sou bem clara quando na admissão de um assessor político para trabalhar no meu gabinete. Então, eu fiquei muito triste de ver essa comunicação hoje no site da Câmara, sem referendar a importância de um assessor político. E aqui também eu fico triste quando a gente vê o Tribunal de Contas não entendendo o papel de ator político, que é o vereador, que é o prefeito, que foi eleito pelo povo. Então, confunde, como se fosse uma função administrativa, um trabalho qualquer, ser vereador, ser o prefeito de uma cidade que foi eleito pelo povo. Então, eu entendo que muitas vezes há essa falta de consideração do Tribunal de Contas com o papel de ator político da sociedade brasileira. Nós fomos eleitos pelo povo. Referente ao projeto, como já foi lido, nós então temos que atender essas reivindicações do Tribunal de Contas, porque eles têm o poder de punir o presidente da Câmara atual, né? Mas aqui eu quero deixar o meu grande respeito, um abraço principalmente para os meus assessores atuais, para todos os assessores que passaram no meu gabinete, seja 2 anos e meio, seja 2 anos, seja 1 ano, seja 1 mês, seja 15 dias. Eu tenho certeza que aprenderam muito, e como eu sempre falo, é um desafio trabalhar comigo, porque eu cobro a responsabilidade. E aqui a gente não está para brincar com política, política é coisa séria. Então, lógico, eu sou favorável a esse atendimento do Tribunal de Contas, mas aqui eu deixo meu protesto da forma que foi conduzida rapidamente, sem conversar com nós que somos coautoras. E, mais uma vez, todo o meu respeito a todos os assessores políticos de cada gabinete. Vocês são muito importantes para nós. E concordo também em estender até o dia 15 de dezembro, por conta, nós estamos vendo aí a crise brasileira, a crise mundial, por conta do Covid-19, e nossos assessores, eles são pais de família, mães de famílias, têm também a responsabilidade. Então, se a gente está vendo todo o incentivo, vendo as ações de todas as esferas governamentais para ajudar os desempregados, para manter os empregos, não é justo, nessa época de crise, a gente solicitar a exoneração de um assessor. O assessor, ele conhece a cidade inteira, tanto como o vereador. Então, nós temos que respeitar esses trabalhadores, esses pais e mães de família. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Bom, eu quero tranquilizar aqui os nobres pares, que eu votarei favorável, ao projeto, por respeitar, a opinião dessa casa, tendo em vista que nós somos um grupo, ainda que tenhamos diferentes partidos, diferentes ideais, essa casa tem que preservar sempre pelo bom nome da mesma. Mas eu não posso deixar de me expressar, porque eu acho que faria mal para mim. Quem me conhece sabe que eu uso sempre de francas palavras, sempre procuro dizer que penso, porque eu acho que a gente não pode ser condenado por aquilo que pensa e aquilo que defende. Eu também estive à frente dessa casa no período 2015-2016 e também fomos pressionados pelo Tribunal de Contas para que isso acontecesse. Lógico que
Cada tempo tem a sua solução. Portanto, respeito aqui ao posicionamento da mesa diretora. Como eu disse, vou votar a favor, tendo em vista que nós somos aqui, estamos unidos com esse intuito. Mas a casa política, ela tem uma finalidade. A Câmara foi criada para ser um espaço de debates, para ser um espaço de complemento do Poder Executivo no trato da coisa pública. É preciso pegar um pouco da história. Talvez eu não tenha os números exatos aqui, mas me perdoe se eu tentei consultar o pessoal mais antigo aí, mas não conseguimos chegar num acordo. 96 mudou para 13. Essa casa já foi trabalhada com 19 vereadores até o ano de 96, quando se fez uma modificação e passou a ter 13 vereadores. Quando eram 19, parece-me, segundo informações aqui, havia de fato um único assessor para cada vereador. Depois passou a ter 2, inclusive o Paulinho me confirmava aqui, que foi assessor do ex-vereador, nosso saudoso amigo Jamil. E durante essa transição até 2000, aconteceu o incremento e passou a ter 4 assessores. Isso acontece porque a cidade cresce, obviamente, as demandas, a Câmara também ela foi se aperfeiçoando, foi se modernizando, e as pessoas passam a ter, de fato, dar credibilidade para essa casa naquilo que é buscar um apoio de um intermediário junto ao Executivo, que são as suas demandas, resolver os seus problemas, tentar trazer recursos, trazer verbas do governo federal através das emendas para ajudar a sua população. O vereador, durante um tempo, Patrícia, as pessoas devem lembrar, nem tinha salário, muito tempo atrás, porque era exclusivamente uma casa de debates e de apoio muito forte junto aos prefeitos. Tinham até vezes mais poder do que o próprio prefeito. Mas mudou isso, a Constituição de 88, não vamos entrar nesses detalhes, mudou um pouco essa figura. E essa casa passou a ser uma casa de debates, uma casa de proposituras. E no caso do Poder Legislativo do município, ele tem uma profundidade muito pequena, muito rasa. Muito pouco a gente pode fazer nessa casa para que, de fato, altere a vida das pessoas. Então, nós passamos a ter uma outra importância. Uma importância, de fato, trazer as reivindicações da população. E, para isso, o que acontece? Se o vereador não tiver uma estrutura boa, ele não consegue dar conta do recado. Porque, antigamente, o que acontecia? Os vereadores vinham aqui para votar os projetos, mas era discutido o projeto diretamente com o prefeito. Então, não tinha essa questão hoje de ir para as ruas, buscar demandas, essas coisas. Era um pouco mais restrito. Então, tudo isso mudou, isso avançou. E percebam vocês que de 2000 até hoje, são 4 assessores. E lembrando, como eu disse, já foram 19, hoje são 13. Então, obviamente que a demanda aumenta para os gabinetes. Então, eu particularmente acho de uma falta de sensibilidade muito grande do Tribunal de Contas, porque esse pessoal, eles não vivem a realidade da cidade. Eles não entendem como funciona o processo aqui. A nossa Câmara é uma Câmara exemplar no estado de São Paulo, Abner. É uma Câmara enxuta, uma Câmara que não tem tantas regalias como a gente ouve dizer de outras câmaras, que são coisas impensáveis aqui. A ponto, por exemplo, de ter câmaras que o vereador tem um ticket, olha, acredite vocês, foi matéria de jornal, de mais de R$200 por dia de almoço. Vereador que não tem nada com relação a isso. Vereador não tem 13º. E as pessoas não entendem isso. Eu não estou dizendo que se é justo ou não é justo. Eu estou dizendo em defesa do trabalho que cada vereador presta aqui. Eu acho uma incoerência esses órgãos burocráticos que só vêm aqui 2, 3 vezes por ano e, para justificar o trabalho deles, eles ficam fazendo esse tipo de apontamento. Eu tenho certeza, se eu perguntasse para qualquer vereador aqui, qualquer um de vocês vai dizer que é contra demitir um assessor. Porque não é questão do emprego só, que a gente poderia também entrar nesse campo. É uma questão de depreciar o trabalho do vereador. Porque se você verificar os outros órgãos, vai no Congresso Nacional, o que você escuta desses funcionários fantasmas, que são lotados nos gabinetes, mas sequer vão trabalhar.
A gente está cansado de ver isso e ninguém faz nada. Na Assembleia Legislativa não é diferente, mas a Câmara Municipal de Jacareí tem que carregar essa cruz. Parece-me que é um castigo isso. Eu fico muito triste hoje de votar esse projeto, Abner. Não por vocês, por nada, já estou aqui deixando muito claro. Porque eu acho que é uma covardia, porque as pessoas praticamente vai chegar um dia que eles vão dizer que não precisa mais de vereador, e aí não vai ter motivo de ter a Câmara. Porque se existe Câmara hoje, é porque a Câmara trabalha em função do trabalho dos vereadores, que são eleitos pelo povo. Ou seja, se não tiver vereador, não tem Câmara. Então, quer dizer, adianta você querer fazer esse equilíbrio de funcionário de carreira com funcionário comissionado? O vereador tem que ter seus funcionários de confiança. E é impressionante como eles não prestam atenção nisso. E se a gente fizer uma pesquisa, você vai ver, Lucimar, que outras câmaras estão muito pior que nós e ninguém mexe com eles. Então, assim, eu acho que é uma perseguição essa casa. Mas eu entendo, sei do seu posicionamento, sei que tem coisas que às vezes assustam a gente, esse pessoal pega pesado com a gente, portanto, nós temos aqui também que ser solidários nessa hora. Mas fica aqui meu protesto, minha indignação, que se eu pudesse, eu diria que sou contra esse projeto, não aceitaria. Mas, como eu disse, nós temos que respeitar a vontade de todos, porque envolve outras questões, tá certo? Não poderia deixar de me manifestar aqui, porque vim para cá para ser vereador, para fazer o trabalho de vereador. Ano que vem não estarei aqui, por opção própria. Portanto, para mim seria muito tranquilo chegar e dizer aqui que tem que cortar mesmo isso. Não, eu sempre vou defender essa casa, porque eu tenho uma história aqui. Então, felicidades para vocês. Espero que as pessoas que saírem não fiquem sentidas, não vai ser do meu gabinete, porque, infelizmente, eu não estarei aqui ano que vem. Mas fico feliz de poder estar participando desse momento com vocês, um momento difícil para todos, mas necessário, tá certo? Só queria deixar registrado isso aqui, para que as pessoas entendessem que o meu posicionamento não seria esse, tá certo? Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, quem está assistindo em casa, os vereadores, está presente. É um projeto polêmico, mas chegamos a uma altura de, no final do ano, ser dispensado o assessor. Todos os vereadores fizemos reuniões, atrasou a sessão, por isso que a gente entrou em consenso. Mas, pensando bem, 2019, o Arildo falou certo, 2002 a 2006, aqui nessa Câmara Municipal, eu fui vereador, aqui era 19 vereador. Aí começamos com um assessor e terminou com 2 assessores. Os vereadores, os 13, fizeram um projeto para diminuir para 13 vereadores. Só que pensando os 19, o que nós ganhava, passou os 13 depois ganhar mais de que os 19 ganhava. Quer dizer, que diminuiu, mas aumentou o salário dos vereadores. Quer dizer que, então não teve economia de nada, certo? E aqui, na cidade de Jacareí, realmente, os promotores têm que saber que aqui, nessa casa, aqui tem que ter 21 vereadores. Isso eles não falam. Porque a cidade de Jacareí, ela tem mais de 240 mil habitantes. Ela faz divisa com São José dos Campos, Jambeiro, Guararema, Santa Branca, Santa Isabel e Igaratá. Para você sair daqui hoje, na parte da manhã, como eu faço, ir lá nas brotas, nessas divisas, eu tenho que ter 2 assessores.
eu tenho que ter um dirigindo, porque eu não sei dirigir. Dirigi lá em Minas, lá em 1974. Mas aqui nem peguei carro, porque não dava para comprar carro. Isso que é o problema. E aí, o que acontece, que tem que ficar 2 no gabinete. E tem que ter 2, um para tirar foto e um para dirigir o carro, para a gente andar para tudo quanto é canto. Agora, isto aí, Jacareí é muito grande Jacareí. Então, quero dizer para vocês, o que eu atendo nesses meses para entender como é que é. Atendimento, no ano de 2019, eu atendi aqui no gabinete munícipe 3.663 munícipes. Agora, isso aí é que a gente faz isso aqui e manda para a prefeitura, para o prefeito mandar para o secretário, porque ele não pode ser de secretaria, tem que ter isso para ele fazer o serviço. Ele não pode sair, por isso que tem que ter vereador. Atendimento no mês de janeiro de 2020. 360 munícipes eu atendi em janeiro. Atendimento no mês de fevereiro de 2020, 271 munícipes no meu gabinete. Atendimento no mês de março de 2020, 242, porque entrou esse problema aqui, esse problema do coronavírus, né? E aí, vocês veem que a gente não fica parado, a gente tem que ir trabalhando, os promotores têm que ver isso. Você vem aqui na Câmara para quê? Não é para trabalhar? Agora eu saio de casa, 7 da manhã, chego aqui na Câmara Municipal, fico até 9 horas atendendo os munícipes, vou para os bairros, tiro foto, mando para o prefeito mandar para a secretaria para executar o serviço. Isso é o serviço do vereador. Isso é o serviço do vereador. Esse é o serviço do vereador. Não adianta, tem que dizer. Aí, agora, manda retirar um assessor de cada gabinete. Mas, vamos se tocar. Se fosse para tirar agora, conforme estava o projeto, nós entramos em consenso para tirar esse assessor no mês 12, no dia 15 do mês 12. Mas também eu quero deixar claro, se vocês acharem que nós todos vamos ser eleitos, é brincadeira, não existe isso. Não existe isso, porque você perde. Se você tiver muito voto, não fizer coeficiente, você perde. Você tem isso na cabeça, os munícipes têm isso. Se o povo achar que não deve de eleger, não vai eleger mais. Se o povo achar que merece estar aqui, merece estar aqui. De todo jeito, esse assessor vai ter que sair. Aí não vai sair um, vai sair 4, e o vereador. Então, o povo não tem jeito. Nós estamos votando um projeto que veio lá de cima, para diminuir. Então, nós não podemos ser contra o promotor público, nós não sei, porque várias vezes que veio as coisas do promotor público, a gente vota favorável junto com o promotor. Então, eu quero dizer a vocês, gente, que eu penso assim, vamos trabalhar, vamos à luta, e quem foi eleito aqui nessa cidade vai ser feliz de estar aqui. Quem não foi eleito, paciência, e vamos agradecer a população por esses 4 anos que nós tivemos aqui dentro. População de Jacareí, quero agradecer vocês de estar falando nesse momento aqui, porque quem colocou aqui dentro foi vocês. E aqui nós temos que votar as coisas sérias. Esse projeto é um projeto sério disso aí. Quero dizer a vocês, população, quem está falando aqui é o vereador do Parque Minha Lua, e a gente entrou em consenso de votar esse projeto favorável.
O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores. Esse projeto, na realidade, é um projeto tanto difícil, né, para a gente estar votando. Né, a gente sabe, né, do nosso trabalho, sabe do trabalho dos assessores nessa Câmara, e é como o vereador Valmir mencionou aqui. A gente votou, vai votar esse projeto, com certeza favorável, mas, principalmente para mim, em particular, que sempre defendi o emprego, fazendo os movimentos, discutindo, e esse é um momento muito difícil, onde a gente está pedindo que as empresas não demitam, né? A gente sabe da dificuldade que é o que estamos passando, e é triste, gente, é triste, não é fácil não. É claro que se a gente não sabe se vai estar aqui não o ano que vem, mas é lamentável que é um trabalhador a menos. É um trabalhador a menos. E achar que esse apontamento do tribunal vai resolver o problema da cidade, infelizmente, gente, os nossos assessores, salário de R$ 2.800. É um bom salário, sim, porque hoje a gente está vendo a crise, o desemprego, mas é mais um pai de família, e aqui vai ser 13 pais de família, que vai estar desempregado. E que a gente vê nesse momento, infelizmente, tudo isso que está acontecendo no nosso país, a desumanidade das pessoas, a ponto da gente, muitas vezes, olhar na internet, olhar nas redes sociais, e as pessoas torcendo que o vereador tem que demitir o trabalhador. Isso é ruim, gente, é ruim porque não leva a nada. Eu acho que muitas vezes isso é até demagogia para as pessoas que postam nas redes sociais, torcendo para que seja demitido mais um trabalhador nesse momento tão crucial que a gente está vivendo em relação dessa pandemia. Então eu acho que, na realidade, tudo isso que está acontecendo hoje é um pouco para as pessoas terem um pouco mais de humanidade com as pessoas, é um pouco para que as pessoas comecem a dar valor nas outras pessoas, para que nós possamos acabar com o egoísmo, para que a gente conquiste e consiga as coisas na maior naturalidade possível. Eu acho que não é desejando mal para as pessoas, desejando por outros, que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Eu acho que aqui é uma casa de leis, aqui é uma casa política. Aqui é uma casa política, porque se não for uma casa política, de nada serve. E o que a gente vê hoje, vereador Arildo, muitas vezes nas pessoas, parece que as pessoas querem acabar com isso, que eu ainda falo que é a única democracia que nós temos direito de escolher, que é através do voto. Mas hoje, Flavinho, o que a gente vê, as pessoas nas redes sociais, parece que a raiva das pessoas em xingar os políticos é tão grande que muitas vezes a gente acaba não entendendo, né, o porquê disso. Porque nós estamos aqui porque nós fomos votados. Né, a gente foi votado. Estamos indo para o 4º ano de mandato. Eu acho que quando a gente chega aqui, ninguém sabe de tudo. E a gente sabe que muitos que nos criticam, quando chega aqui, acaba vendo que é diferente, porque aqui é a casa de leis, aqui é onde você tem que fazer leis, aqui é onde você tem que respeitar as pessoas, onde você tem que fazer projeto para a população, onde você tem que fiscalizar, tem que cobrar. E eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha, na maior humildade possível. Né? Estamos passando por uma crise grande, que ninguém esperava. Ninguém esperava uma crise na proporção do que está acontecendo hoje no nosso país. Mas esse é o papel nosso, enquanto representante do povo, da população, de ter esse compromisso.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que refletir e pensar nas coisas que estão acontecendo, para que a gente possa entender e saber como a gente vai conviver com isso. Então, para mim, não é nada fácil votar nesse projeto, né, ter que demitir um apontamento do tribunal. E aqui nós sabemos que as mordomias não estão aqui na Câmara Municipal. Eu puxei de todas as câmaras municipais que existem, vereador Juarez, e essa aqui de Jacareí é uma das mais enxutas que tem. Na lei, hoje, aqui tinha que ter 19 vereador. O subsídio do vereador aqui era para ser bem mais. E nesses 4 anos, a gente não votou aumento de salário de vereador. E ao contrário, né, do que muito precisa, vereador Ardo, tem pessoas que acham que nós, vereadores, ganhamos 10 mil reais. Vereador Paulinho. Pois não? Lembrando aí a questão aí que o posicionamento da Alesp, no caso em questão, não é a Alesp que está lá na frente, no caso aí do combate ao Covid. Ela está recuando a Câmara Municipal de Jacareí, que está muito à frente na questão da economia. Nós viemos, na medida desse tempo, economizando muito em cargos, em gastos públicos, em combustível, em todas as questões. Agora, recentemente, hoje, nós conseguimos também diminuir 50% do valor do contrato com a TV Câmara. Então, eles que estão recuando, eles que estão tendo que recuar nos gastos. A Câmara de Jacareí já vem caminhando bem à frente nessa questão. Obrigado. Sim, então vocês percebem que a Câmara de Jacareí é uma Câmara enxuta, é uma Câmara que se faz de tudo para economizar aqui. Eu acho que, porque aqui, né, a gente tem compromisso com o povo. Hoje, 19 vereadores. Jacareí não tem 19, a Câmara não tem 19, tem apenas 13. Então, desde lá de trás, de outros presidentes aí que antecederam aí eu posso citar aqui o Edinho Guedes, o próprio vereador Arildo Batista também, eles já foram tirando esses assessores da Câmara a pedido do Tribunal de Conta. Então, hoje a Câmara ela é bem enxuta por causa dessa situação. A gente também não temos nenhuma verba. Tem gente que acha que temos verba de gabinete, não é só o salário. Não tem nada, minha gente. Nós temos só o salário, é o salário, não tem mais nada fora isso. Não tem verba nenhuma. Nem 13º, que a lei permite também que a gente tenha. Nós não temos. Então é a Câmara bem enxuta, sim. Agora, com relação a tirar um assessor, vejam bem, vivemos aí um momento de pandemia aí que está aterrorizando todo mundo. O nosso país não ficou de fora, o nosso município também não. Aí vejam bem, a gente estamos tendo aí um questionamento da Justiça, do Tribunal de Contas, para excluir um assessor nesse momento. 2 assessores, na verdade, eles querem tirar 2 assessores. Nós estamos votando o projeto hoje para oferecer 1. Eles querem tirar 2, daqui a pouco eles querem tirar todos. Deixa o vereador sozinho, se for o caso. Eu quero ver como é que vai dar conta, o vereador Valmir acabou de falar aqui que atende uma quantidade imensa de pessoas no gabinete. Quem vai atender essas pessoas? Quem vai atender a rua? As pessoas que chamam na rua, visita obras e tudo mais, né? Quem vai atender? Precisa de uma estrutura ficar dentro do gabinete para dar conta dos projetos, da papelada, da burocracia de dentro do gabinete. 2 pessoas é o suficiente dentro do gabinete, para ficar dentro do gabinete. Mas aí quem vai ficar na rua? Né? E essas 2 pessoas cuidando, elaborando projetos, elaborando as demandas do vereador. Mas uma pessoa atendendo os munícipes que aparecem ali. E quem vai para a rua junto com o vereador? Ele vai sozinho? Então é complicado, mas nós concordamos sim com a solicitação do Tribunal de Contas e estamos fazendo assim, aprovando esse projeto hoje aqui, se Deus quiser, para que esse assessor, nesse momento de dificuldade, consiga ficar até o mês de dezembro. Por quê? Para não ficar desempregado, porque muita gente fez aí conta maior do que o que ganha, tem conta para pagar até o ano que vem, por exemplo. Tem muitos assessores nessa situação, que fizeram essas dívidas, como é que vai excluir essa pessoa nesse momento? Não, vai excluir, vamos sim atender o tribunal, tirar um assessor, mas com essa prerrogativa, que ele possa ficar até o mês de dezembro, porque daí ele pode ir com esse salarinho que recebe aqui, que não é muito também não, gente. Tem gente pensando aí que o assessor também ganha uma burdoada. Não, o assessor deve sobrar uns 2 mil e pouquinho para ele. Entendeu? E se a pessoa paga aluguel, se a pessoa tem que fazer uma compra que não é barato, quando você vai no mercado fazer uma compra, quanto fica isso?
Então, não é fácil. Então, nesse momento, a gente conversamos entre todos aqui com essa prerrogativa de atender o Tribunal de Contas, mas também ver o lado da pessoa que está trabalhando, que tem a sua família para dar de comer e pagar aluguel e tudo mais, e precisa ficar mais um pouquinho aqui dentro. Ainda mais um período que atravessamos aí, onde a gente fala para as pessoas, a gente sabe que vai ter um desemprego danado, doutor Rodrigo, nesse Brasil, nesse mundo, na verdade. O desemprego vai ser muito grande, temos muitos comércios fechados, não sabemos até quando essas pessoas vão aguentar pagar o salário dos funcionários. Então, com certeza, muitas empresas já estão demitindo, e vai demitir muito mais, infelizmente. E agora nós aqui também vamos demitir, nesse momento, 13 funcionários, 13 assessores, sabendo que cada um deles, ninguém aqui tem uma vida tranquila, que possa ficar sem o emprego e vai ter o seu pão de cada dia. É difícil. Então, a escolha, ou seja, a proposta de ficar com eles até dezembro, é nesse sentido, para que não fique desempregado nesse momento. Por isso que vou sim votar favorável a esse projeto. Vamos atender o Tribunal de Justiça, para concluir, senhor presidente, atendendo o Tribunal de Contas, mas também precisamos ver o lado do ser humano, daquele que tem família e tem despesa, que precisa sobreviver. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui pela TV Câmara através da internet e da TV. Hoje estamos votando um projeto colocado pela mesa, a mesa fez um substitutivo, onde nós vamos aí excluir um dos assessores dos nossos quadros. E a gente entende sim que nesse momento de pandemia, é muito complicado você colocar mais alguns desempregados para as estatísticas. E agora, mas eu acho que a gente, como diz o vereador Luiz Flávio, nós temos que cortar na carne, nós temos que dar exemplos, nós somos representantes do povo, nós somos funcionários públicos. E eu me sinto muito mal. Eu vejo diversos amigos, conhecidos, que não estão tendo o que colocar na sua mesa para comer. Então, a gente ficaria, não acho ético, não acho legal, a gente colocar essas contas só para os nossos assessores. Eu acho que a gente tem que cortar na carne. Na sexta-feira nós faremos uma reunião às 9 horas da manhã, onde todos os vereadores, a gente já tem alguns posicionamentos, para que a gente dê uma resposta para a nossa população, para os pais de família, para as mães que sustentam suas famílias, que estão nos assistindo, de que a Câmara também vai dar o seu exemplo, Abner. Desde o corte de gasolina de carro e até mesmo dos subsídios dos salários dos vereadores, se assim for decidido pela maioria. Então, é um momento de sacrifício, Valmir, onde os pais de família aí, a gente vê diversas famílias, diversos comerciantes que estão aí vendo seus negócios acabarem, simplesmente falindo. E não pensem que se no dia 11 ou dia 18 a gente tiver uma flexibilização, que o mercado vai voltar a ser como era. Não vai. A gente precisa urgentemente discutir aí políticas públicas de incentivo ao nosso comércio, fomentar aí a produção de empregos aí novamente aí pelas empresas, pelas indústrias, pelo comércio, porque nós vamos passar tempos muito difíceis. Espero que o governo do estado, aí cobre o governador João Dória, veja o estado de formas diferentes. Aí quero passar um dado, porque em Jacareí nós precisamos flexibilizar esse isolamento. As pessoas precisam voltar de forma responsável ao mercado de trabalho. E aí vou passar alguns dados. Nós tivemos nesses últimos 2 meses 5 óbitos, Abner. 5 óbitos por Covid-19 e tivemos 192 óbitos por outras doenças.
5 óbitos em março e abril por Covid-19 e 192 óbitos nesses 2 meses por outras doenças. O isolamento, as medidas tomadas, elas foram um sucesso. A gente conseguiu achatar essa curva, a gente deve ter um aumento, um aumento de casos aí nas próximas semanas, mas longe das projeções catastróficas que tinham sido feitas no começo por conta do sucesso desse isolamento. Está na hora da nossa cidade, Haroldo, começar a se preparar para o passo seguinte. E não tenho problema aqui em defender, sou médico, estou em todos os hospitais, vejo os movimentos e volto a repetir, 5 óbitos por Covid-19 nos últimos 2 meses e 192 óbitos por outras doenças. Do jeito que está, eu acho que com responsabilidade, lógico, e o prefeito, coitado, ele fica de mãos atadas. Hoje, a gente cobra isso faz tempo, você vê o caso do Felício, quis flexibilizar em São José, e hoje quem decide é a Justiça. Brasília, o prefeito, o governador abriu a economia lá, flexibilizou a economia, e já veio uma ordem judicial que era para restringir tudo novamente. E a gente sabe, Valmir, que para a gente voltar a ser o que era, e nossa vida normal, a gente vai demorar muito para a gente ter ela de volta, né, Márcia? As pessoas têm que se conscientizar. Então, às vezes a gente coloca um projeto para as pessoas obrigarem a usar as máscaras, nos ônibus, nos comércios, para que a gente possa flexibilizar as atividades nas nossas cidades. Algumas pessoas acham ruim. Está na hora de cada um fazer a sua parte. Máscara é cara, mas pode fazer de malha. Você pode fazer até com papel toalha, que você pega em qualquer lugar, põe um elástico, é uma máscara, é uma barreira. Pode fazer com Perfex, um paninho de cozinha. Existem várias formas de você estar fazendo essas máscaras. Então, aqui, meu voto, quero adiantar que meu voto será favorável nesse projeto, mas que a gente possa realmente pensar em ações efetivas para que essa Câmara se coloque do lado da população e dê uma resposta efetiva para a população da nossa cidade. Porque eu sempre uso uma frase nessa tribuna, de um filósofo alemão que diz que quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do substitutivo do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, gratidão a todos os meus assessores políticos que estiveram comigo de janeiro de 2017 e os que vão estar comigo até dia 31 de dezembro de 2020, pela prestação de serviço, paciência, né? São os servidores que trabalham muito. Sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável.
Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Eu queria fazer uma observação também, seguindo, né, o que a vereadora Lucimar falou. Todos os assessores têm funções bem determinadas dentro do gabinete, né, vereadora? Ninguém fica de papoar o dia inteiro. Esse projeto foi feito devido ao apontamento do Tribunal de Contas e realmente eu gostaria também de agradecer todos os assessores que já passaram no gabinete e todos têm uma tarefa definida. Às vezes nós vemos alguns comentários, né, nas mídias, nas redes sociais, falando a respeito, poxa, mas para que tanto assessor? Se você tiver, quem falou isso, né, tiver a oportunidade de ser um assessor, vai ver que trabalho que não falta. Os meus assessores, eu tenho certeza, assim como os outros assessores, não param dentro do gabinete em nenhum momento. Ou é atender telefone, ou atender munícipe, ou estar na rua. Meus assessores, eu falo pelos meus assessores que eu estou vendo, todos em atividade o dia inteiro, não é? Então, eu deixo aqui minha gratidão também para com os assessores, e é justamente pensando... que são trabalhadores, assim como todos os outros que nesse momento não devem perder emprego, que meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Não, mas até aí... Discussão única do substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 18/2020, altera a lei número 5.930, de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências. Autoria vereadores Abner de Madureira, Paulinho do Esporte e Sônia Patas da Amizade, mesa diretora do Legislativo. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Não temos mais projetos inscritos na ordem do dia. Passaremos então ao horário da tribuna.